Dividiu, ganhou bem, eles tentou botar na frente, adiantou demais, perdeu. Vem Suécia, chutão pra frente, Ibrahimovic partiu atrás, Hart saiu, tocou de cabeça, Ibrahimovic dominou, tentou, lance sensacional! Golaço de Ibrahimovic! Não consigo fazer outra coisa a não ser rir de como eu sou tão perfeito. Zlatan Ibrahimovic nasceu em Malmö, na Suécia, no dia 3 de outubro de 1981. Considerado por muitos um dos maiores atacantes do mundo no seu auge. Tem como característica o seu tamanho e força para se impor nas defesas adversárias, e também velocidade, o que habilidade e elasticidade é raro para um cara de seu porte. Fruto talvez de sua prática no taekwondo, modalidade na qual é faixa preta, possibilitando-o assim de fazer esses gols malucos que eu tenho certeza que você já viu. E está entre os 20 jogadores da história do futebol que fizeram mais de 500 gols oficiais na sua carreira, ficando em 13º lugar na lista dos maiores artilheiros da história. Na infância, era um grande rebelde e desde cedo era fanático por futebol. Após o divórcio de seus pais, ficou morando com Şefik, seu pai, mas passava boa parte em um campo na praça, próximo à casa de sua mãe, Jurka. Um de seus ídolos futebolísticos era Marco van Basten, com quem passou a ser comparado futuramente. E o maior deles era o Ronaldo, cujos pôsteres enfeitavam todo o seu quarto. Zlatan aparece uma vez vidrado de admiração ao ídolo antes de um clássico entre Inter de Milão e Milan. Conseguiu conviver com o brasileiro também fora dos gramados, quando ambos foram vizinhos em um mesmo prédio em Milão. A sua segunda equipe foi FBK Flag, um time de bairro ao qual chegou com 10 anos e saiu aos 13, quando conseguiu assinar pelo grande clube da sua cidade, o Malmö FF. Na época, chegou ao ponto de pensar em abandonar o futebol depois de várias divergências com os treinadores. Depois de uma breve passagem pelo Balkan, Zlatan voltou à sua equipe antiga com um novo contrato e com determinação de acabar os seus estudos. Com 18 anos, chegou à equipe principal e firmou-se rapidamente, sendo o grande protagonista da volta ao clube para a primeira divisão, na temporada de 99-2000. Arsène Wenger viu nele um jovem promissor e pediu sua contratação aos diretores do clube que treinava, o Arsenal. Zlatan foi então convidado a passar por um período de testes, no qual treinava com o elenco dos Gunners, para que fosse feita a sua avaliação. A resposta do jogador foi a seguinte: Zlatan não faz testes. Com a recusa do jogador ao período de testes no Arsenal, acabando assim ficando mais uma temporada em seu time, assim que a temporada acabou. Zlatan acabou sendo contratado pelo Ajax. Então o técnico do clube neerlandês Leo Beenhakker não hesitou em contratá-lo após vê-lo jogar contra a Espanha, e a negociação de 18 milhões de euros, já fazendo dele o jogador sueco mais caro da história. O processo de adaptação à competição da vida neerlandesa foi difícil. Era pouco aproveitado no começo em função de seu temperamento. Em uma partida contra Groningen, chegou a dar uma cotovelada no pescoço do adversário, o que lhe valeu a suspensão de 5 jogos. Depois do fracasso, que foi sua primeira temporada nos Países Baixos, a imprensa desportiva sueca denominou o jogador mais supervalorizado do mundo. Talvez daí tinha começado a sua notória péssima relação com a imprensa de seu país. Aos poucos, foi se ajustando ao que o novo treinador do clube do Ajax, Ronald Koeman, pretendia dele e finalmente ganhou seu espaço. Ao final da Copa dos Países Baixos de 2002, contra Utrecht, consagrou Ibrahimovic ao conseguir marcar um gol de ouro aos 3 minutos da prorrogação e dar o título ao Ajax. Na mesma temporada, foi também campeão neerlandês. Zlatan melhorava jogo a jogo e não demorou muito para que grandes clubes europeus se interessavam por ele. Sua saída em 2004, com outro título ganho da Copa holandesa, seria um grande baque para o Ajax, que não ganhou mais os campeonatos nacionais e ainda viu seu rival, PSV, conquistá-lo 4 vezes seguidas.
Sua passagem pelo Ajax é lembrada também por aquele que é julgado como o gol mais bonito da sua carreira, onde fintou 4 jogadores adversários e deixou o goleiro no chão antes de finalizar. No verão de 2003, a pedido do então técnico Fábio Capello, a Roma tentou contratá-lo, mas o Ajax ainda não estava disposto a cedê-lo. Depois de uma boa Euro de 2004, onde marcou um belíssimo gol de calcanhar contra a Itália, foi contratado pelo Juventus. No último dia de mercado antes do início da temporada de 2004 e 2005, por cerca de 19 milhões de euros, e também graças a uma suposta intervenção do próprio atleta, que teria forçado sua saída do clube. As expectativas em torno do Ibrahimovic, entretanto, eram de que ele passasse a temporada na reserva dos astros Del Piero e David Trezeguet. Beneficiando-se das lesões do último e desbancando o primeiro, Ibra foi além das expectativas, sendo o artilheiro da Juventus na reconquista do campeonato, que na temporada anterior ficará com o Milan. Foi também eleito pelo jornal La Gazzetta dello Sport o melhor jogador da equipe na campanha, tornando-se a estrela mundial. Recebeu ainda propostas que foi recusada pelo Real Madrid. Após a excelente temporada inicial, não foi tão espetacular na seguinte, frequentando o banco de reservas por problemas com o técnico Fábio Capello, marcando apenas 6 vezes em 33 partidas. Ainda assim adicionou o bicampeonato no currículo, o que lhe permitia ser o único clube com 3 estrelas na Itália. Já era o único que possuía 2. Entretanto, um escândalo de manipulação dos resultados em favor da Juventus resultou na cassação de 2 títulos e no rebaixamento do clube para a segunda divisão. Com o rebaixamento do seu time, Zlatan começou a negociar com o Milan, órfão do ídolo Andriy Shevchenko, recém-saído para o Chelsea. Quando estava praticamente tudo acertado com os rossoneiros, entretanto, a rival Internazionale atravessou a transferência quase certa e comprou o primeiro, juntando com seu ex-colega da Juventus, Patrick Vieira. Indo para um clube igualmente rival do seu anterior, causou fúria aos juventinos, ainda mais por ter herdado na justiça o último título dos bianconeres e tornando-se a nova força dominante no futebol italiano. Beneficiada pela punição dos rivais, a Juventus fora rebaixada e Milan, e Lazio e Fiorentina começariam a temporada com pontos negativos. A Inter conseguiu ser campeã com facilidade, ainda que, sem tanto brilho do sueco, em seus primeiros meses na nova equipe, teve partidas irregulares, sendo ofuscado pelo atacante Júlio Cruz. Foi na segunda temporada em Milão que Ibrahimovic triunfou, tornando-se o novo mais jogador decisivo do clube. Enquanto esteve fora dos gramados por lesão no primeiro semestre de 2008, os nerazzurri deixaram a Roma alcançá-los na tabela, ameaçando o terceiro título seguido da Série A. A decisão ficou por a última rodada quando Ibra voltou a jogar, entrando no segundo tempo. Mesmo ainda sem recuperação, marcou os 2 gols da vitória interista, o primeiro deles em 10 minutos até entrado, sobre o Parma, que garantiu o campeonato. Foi novamente grande o destaque da Inter na temporada 2008-2009, em que o time terminou tetracampeão por antecipação, igualando-se aos 17 títulos do rival Milan no campeonato. Embora o clube tenha fracassado na Liga dos Campeões, o sueco eslavo teve outro motivo para comemorar. Conseguiu pela primeira vez na artilharia de um torneio no campeonato. Os seguintes fracassos da Inter na Liga dos Campeões, entretanto, deixavam-no insatisfeito, diminuindo suas chances de ser reconhecido oficialmente entre os melhores do mundo. Em 2009, Ibrahimovic acertou sua ida para o recém-campeão do torneio, o Barcelona, em uma troca com 2 jogadores, Samuel Eto'o e Alexander Hleb. Na negociação, o clube europeu desembancou cerca de 68 milhões e pagou 45 milhões à Inter. Cedeu os direitos federativos do camaronês e o empréstimo do bielorrusso. Marcou seu primeiro gol pelo clube catalão em 31 de agosto de 2009, quando o Barcelona venceu o Sporting Gijón por 3-0. Ibra teve boa média de gols e não decepcionou em seu primeiro clássico contra o galáctico Real Madrid. Substituiu Thierry Henry no decorrer da partida e em 1 minuto marcou o gol da vitória,
que fez o Barça ultrapassar o rival na liderança da Liga Espanhola. Apesar de boa média de gols por ter conquistado o título espanhol, sua primeira temporada acabaria ofuscada, não demonstrando no Barça o mesmo protagonismo que exercia na Inter de Milão, papel que coube ao colega Lionel Messi, eleito o melhor do mundo no período. Para piorar, na Liga dos Campeões, o Barcelona acabaria eliminado justamente pela Inter, que ainda por cima conseguiria ser campeão na primeira tentativa sem o sueco, no torneio que ele tanto almejava conquistar. Envolveu-se então em uma polêmica com Guardiola, chegando a discutir de maneira calorosa com o treinador no intervalo do jogo contra o Villarreal. Logo depois foi oficializada a contratação de David Villa, outro duro golpe para Ibra, que ainda disputava posição com Pedro. Alimentando rumores oficializados de negociações para o retorno a Milão, desta vez era para defender o Milan. Os rumores confirmaram-se no dia 28 de agosto de 2010, com o Barcelona chegando a um acordo com o Milan, emprestando o sueco ao time italiano por 1 ano, com opção de compra de 24 milhões de euros. Assim, Ibra entrou para o grupo dos jogadores que defendiam os 3 grandes times do futebol italiano. Apesar de uma estreia decepcionante, onde chegou a perder um pênalti, recuperou-se e mostrou peça-chave do time rossoneiro, tendo um dos seus melhores momentos ao reencontro contra a Inter. Marcou o gol da vitória, que ainda por cima colocou os milanistas na liderança. Ao fim de sua primeira e boa temporada no Milan, onde jogou 29 jogos e marcou 14 pela Série A de 2010-2011, conquistou o Scudetto, ajudando o clube a sagrar-se campeão. Satisfeito com o desempenho de Ibrahimovic durante o empréstimo, o Milan aceitou pagar 24 milhões de euros, proposto pelo Barcelona pela contratação do sueco, e ele permaneceu definitivo pelo rossoneiro. Em uma segunda temporada pelo rossoneiro, Ibra mostrou por que o Milan optou por sua permanência, completando a temporada que mais marcou gol em sua carreira, no total de 35 gols em 24 jogos, sendo 28 deles em 32 pela Série A, o que fez tornar-se o artilheiro do campeonato. Apesar da artilharia do sueco, o Milan não conseguiu conquistar o bicampeonato italiano, graças à fantástica temporada da Juventus, o seu primeiro clube italiano. Na mesma temporada, marcou o gol da vitória sobre o Arsenal por 4-0 em casa pela Liga dos Campeões. Marcou um hat-trick no dia 3 de março pela goleada contra o Palermo, recebendo assistência do Robinho e Emanuels. No dia 17 de julho de 2012, após uma semana de muitas especulações, foi anunciado pelo diretor de futebol Leonardo como seu novo jogador do Paris Saint-Germain. Após fechar a negociação com o clube italiano, que girou em torno de 20 milhões de euros, o PSG acertou no contrato com Ibrahimovic. No vínculo de 3 temporadas, o sueco receberá cerca de 13 milhões de euros por ano. Segundo o presidente do Milan, a negociação de Ibra e do brasileiro Thiago Silva foi excelente para o clube italiano, já que poupará 150 milhões de euros com a saída dos 2 jogadores, entre altos valores recebidos pela economia com os salários. No seu primeiro jogo amistoso com a camisa do PSG, Ibra ficou em campo por 39 minutos e marcou gol logo no primeiro minuto. Fez 2 pelo PSG sobre o Olympique de Marseille em um empate no clássico 2-2. Na abertura da Liga dos Campeões de 2012-2013, na primeira partida contra o Dinamo de Kiev, Ibra marcou o seu 6º gol em apenas 5 partidas. Ele assim tornou-se o primeiro jogador a marcar por 6 clubes na Liga dos Campeões. No fim de ano de 2012, Ibra terminou sua primeira metade da temporada no PSG, com uma marca inédita pelo clube. 18 gols em 16 jogos no campeonato francês. Assumiu a camisa 10 do clube após a saída de Nené. Em entrevista ao periódico catalão Mundo Desportivo, Ibra deu declarações que podiam dificultar a identificação da torcida com ele mesmo. Não entendo por que a torcida do PSG é tão exigente. Antes de mim, eles não ganhavam nada. Em setembro de 2013, Ibrahimovic renovou seu contrato com o PSG até 2016, em um acordo que consta que ele receberá 15 milhões de euros por ano, fora os bônus. Posteriormente, no dia 23 de outubro, Zlatan marcou 4 gols dos 5 contra o Anderlecht pela fase da Liga dos Campeões. No dia 11 de maio de 2014, Ibra foi eleito o melhor jogador da Ligue 1 pelo 2º ano consecutivo e se sagrou campeão e artilheiro da Ligue 1 novamente pelo PSG. Com muitas especulações da sua saída do PSG, ele disse: "Só fico se trocarem a Torre Eiffel por uma estátua minha."
Com isso, ele saiu ao final da temporada, em maio de 2016, declarando que chegou como rei e saiu como uma lenda. No dia 30 de junho, o sueco anunciou no seu perfil do Instagram que havia acertado com o Manchester United. Após passar por exames médicos, foi anunciado oficialmente como jogador do United no dia 1º de julho. Em sua primeira partida oficial, fez gol do título contra o Leicester pela Supercopa da Inglaterra de 2016, em sua estreia na Premier League. Fez o terceiro gol do United na vitória sobre o Bournemouth por 3-1, se tornando o primeiro jogador a marcar gols em sua estreia na Premier League, na Série A, na La Liga, na Ligue 1 e na Liga dos Campeões. Na segunda rodada da fase de grupos da Liga da Europa, 2016-2017, fez o gol da vitória do United sobre Zoria, da Ucrânia. Nessa mesma temporada, ele ganhou seu primeiro troféu internacional, a Europa League. Já no dia 26 de fevereiro de 2017, marcou 2 vezes na final da Copa da Liga Inglesa contra o Southampton, na vitória do United por 3-2, ganhando assim seu segundo título pelo clube. Após sofrer uma grave lesão no joelho na partida contra o Anderlecht e ter perdido o restante da temporada, o Manchester anunciou que não iria renovar seu contrato para a próxima temporada. Mas mesmo assim, no dia 24 de agosto de 2017, Ibra assinou o contrato e recebeu a camisa 10, que era usada pelo Wayne Rooney. Após 7 meses afastado do gramado, voltou a jogar no dia 18 de novembro de 2017, entrando no decorrer do segundo tempo na vitória dos Diabos Vermelhos por 4-1 sobre o Newcastle. No dia 20 de dezembro de 2017, voltou a marcar após 8 meses na derrota para o Bristol City pela Copa da Liga Inglesa. Em 22 de março de 2018, o Manchester anunciou a rescisão de contrato com o centroavante, que deixou o clube com um total de 29 gols marcados em 53 partidas. Um dia depois, foi anunciado como novo jogador do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, Califórnia. Fez sua estreia no dia 31 de março, entrando ao decorrer do derby local contra o Los Angeles Football Club, marcando 2 gols na vitória de virada por 4-3. Por 2 temporadas consecutivas, Ibra foi nomeado para a equipe dos Jogos das Estrelas, para a seleção do campeonato e teve a camisa mais vendida da Major League Soccer. No dia 13 de novembro, anunciou a sua saída do Los Angeles Galaxy para um possível retorno ao Milan. 27 de dezembro de 2019, o Milan anunciou seu retorno até o fim da temporada com uma opção para a extensão de mais um ano. Foi apresentado no dia 2 de janeiro de 2020 e recebeu a camisa 21. Ibra explicou o retorno. Eu amo esse clube, porque, quando voltei para a Itália, vindo do Barcelona, o Milan me devolveu o desejo de jogar futebol. Reestreou pelo clube rossoneri no dia 6 de janeiro contra a Sampdoria pelo campeonato italiano. Substituiu Piatek aos 10 minutos do segundo tempo, mas não evitou o 0-0 no San Siro. Já sua estreia como titular foi no dia 11 de janeiro contra o Cagliari, na qual teve boa atuação e marcou o segundo gol da vitória de 2-0 fora de casa. E até hoje ele está no Milan, jogando e fazendo sua melhor temporada aos 39 anos, quase 40. Ibra gigante, chegando a quase 40 anos e ainda jogando em alta performance. Como ele mesmo diz, ele não é o rei, ele é o Deus de Milão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo. E é isso, rapaziada.